Pessoal, aleluia, paz do Senhor, irmãos. Vamos gravar aqui um vídeo, resposta para alguns irmãos que estão questionando sobre o cabo da Ciolo, sobre a sua profecia que não se cumpriu, tá? Ele profetizou, ele disse, ele falou uma palavra profética, ele falou uma palavra positiva, seja lá o que for, dizendo que seria eleito com 51% dos votos já no primeiro turno. E como nós somos cristãos, se fosse um adivinho, né, um vidente, seja lá o que for, isso é normal. Nostradamus, seja lá quem for, mas para o crente isso é uma coisa muito séria. Então vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que aconteceu? O que não aconteceu? Por que não cumpriu? O que a Bíblia diz sobre isso? Isso é tão sério que no livro de... Estou com a Bíblia aqui na frente. Deuteronômio, por exemplo, fala que se uma pessoa profetizasse algo e não se cumprisse, esse homem era falso profeta. E em alguns casos poderia acontecer também o que a pessoa profetizasse, porque Deus estaria provando o povo. Né? Então, existem também coisas que alguns falsos profetas falam e se cumpre. Mas não é Deus que está falando, nem Deus que está cumprindo. Deus está provando. Tá ok? Porque o diabo também faz sinais. Existe profecia hoje? Existe. Claro que existe. Eu creio, eu também sou pentecostal. Por que existe profecia? Porque algumas pessoas vão dizer assim, mas hoje não existe mais profetas. Bom, o Novo Testamento, muitas pessoas usam erradamente o texto que diz que os profetas até João profetizaram, né? Então não existe mais profetas. Os profetas que profetizaram até João eram profetas que profetizavam da vinda do Messias. Então agora que o Messias veio, nós não profetizamos mais que vai haver um cordeiro que vai morrer para os nossos pecados. Porque Jesus já veio. Agora nós profetizamos a sua volta. Então qual profeta do Novo Testamento vai existir? Você vai ver, 1 Coríntios vai falar sobre os dons espirituais, né? Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente profetizar. Porque o que fala em língua edifica-se a si mesmo e o que profetiza edifica a igreja. No mesmo texto vai dizer que se algum indouto entrar no lugar e todos estiverem falando língua, dirá que todos estão loucos. Mas se todos profetizarem, o segredo daquele coração será manifesto e ele declarará publicamente que Deus está no meio de vós. Então, existem os profetas hoje, neotestamentários, que são usados pelo dom de profecia. Você vai ver em Atos, fala sobre Ágabo, que era profeta. Você vai ver Atos 15, que Judas e Silas eram profetas. Tá? Então você vai ver o dom de profecia e profetas no Novo Testamento. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons ministeriais, dom de profeta. Efésios 4 vai falar que o Senhor subiu no alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então profetas no Novo Testamento existe, que são pessoas usadas, dotadas por Deus de uma palavra profética. Mas como é a profecia? Vamos lá, estou com a Bíblia aberta aqui, tá, irmãos? Ó, a Bíblia está aqui, a palavra do Senhor. Segundo Pedro vai dizer o seguinte, que segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 20, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, homem algum, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a profecia, ela não pode ser produzida pela vontade do homem, tá? Como assim? Eu não posso produzir uma profecia pela minha própria vontade, pelo meu ego, pelo meu próprio desejo. Ela não pode ser produzida pela vontade. Eu quero profetizar que vai acontecer agora. Chuva de bênção. Vocês vão receber carros, chaves. Vai acontecer o desejo do teu coração. Ei, não é assim. Nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, não é. Homens falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa para profetizar tem que estar inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, ela tem que estar revestido, que é vestido de novo, tem que ser o Espírito Santo falando na tua boca. Então, uma das pessoas, eu gravei um vídeo, eu postei, eu falei, não é? Pela misericórdia, pela graça, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, está aí, né? Vou botar o link quando postar esse vídeo, que Daciolo não seria eleito. Que eu iria votar nele, mas ele não seria eleito, porque eu gostava da valentia dele, de como ele falava, do posicionamento, né, da pregação do evangelho no congresso, nos debates, desmascarando aqueles homens políticos, né, mentirosos. Eu gosto também, até hoje, eu gosto dele, claro.
Mas ele não seria eleito, né? A visão que nós, com o pé no chão que nós vemos, claro, pela fé, eu falei no vídeo bem claro, para Deus nada é impossível, ele não será eleito. Então as pessoas me repreenderam, falaram, tá repreendido. Ele falou que vai ser eleito com 51% dos votos. E aí eu comentei em vários momentos que Deus só tem compromisso com aquilo que sai da boca dele. Se Deus falou na boca dele, Deus vai cumprir. Se não foi Deus, não vai se cumprir. Tá? Tem uma palavra em Lamentações 3, se eu não me engano, 27 ou 37, vai dizer: quem é aquele que fala e acontece quando Deus não mande, ou quando Deus não falou? Se Deus falou, vai cumprir. Tá? Se Deus não falou, não vai cumprir, porque Deus só tem compromisso de cumprir aquilo que ele inspirou o homem para falar, aquilo que foi o próprio Espírito Santo de Deus falando. Então Deus vela para cumprir a sua palavra. Ah, não cumpriu porque as pessoas votaram. Irmãos, se Deus falou, Deus ia fazer todo mundo votar. Não é? Então, em primeiro lugar, a profecia ela não pode ser produzida pela vontade humana. Tá? Isso aí faz parte de uma doutrina neopentecostal em que muitos estão usando uma palavra profética para determinar, para falar o que quer. E Deus não vai ter compromisso com aquilo que não sai da boca dele. Deus só tem compromisso com aquilo que sai da boca dele. Então, eu como servo do Senhor, se Deus não me usar em profecia, te garanto, eu não vou usar Deus. Ah, tem a palavra e tal, a pregação, exatamente. Mas Deus pode usar uma pessoa para falar, oh, Deus já usou pessoas para mim e se cumpriu, e pela misericórdia me usou e se cumpriu. Profecia, quando você fala, a palavra profética usada por Deus, é o Espírito Santo tomando a tua boca, você já não fala mais aquilo que você quer. Okay? Profecia não pode ser produzida pela vontade humana. Então tem pessoas que produzem a profecia pela sua própria vontade. Não é? Então, Deuteronômio 13 vai falar sobre como se levantar um sonhador de sonhos, falando que Deus falou como Deus não falou. Isso é muito grave. Tá? É claro que ele pode falar que ele profetizou isso pela fé dele. Não pela minha fé, eu creio que Deus vai fazer isso. Tá aí, daqui a 4 anos eu posso me candidatar a presidente e aí começar a profetizar nas redes sociais e falar assim, não, eu serei eleito presidente porque eu estou profetizando. Vai acontecer isso? Não, só vai acontecer se o Espírito Santo usar minha boca. Eu não posso produzir o que eu bem quero. É por causa disso que os neopentecostais e aqueles que pregam a doutrina da prosperidade, eles estão determinando a riqueza, determinando as coisas na vida dos outros, e as pessoas estão indo atrás, acreditando que vai acontecer. Não é? Então falta a Bíblia para essas pessoas. O livro de Jeremias 23 vai falar sobre isso. Né? Aí do profeta louco e sonhador que fala que Deus disse como Deus não falou. Eu sei que, pelo menos nos momentos que eu vi ele dizer isso nos debates, ele não disse nenhuma vez que foi Deus que falou. Eu entendo isso. Eu não vi em nenhum momento ele falar assim, ó, foi Deus que falou, Deus que mandou dizer. Né? Ele fala, eu serei o presidente da República em nome do Senhor Jesus. Então isso é grave, porque quem está de fora agora está fazendo chacota, está fazendo chocarrice, está brincando, está zombando. Cadê a profecia? Deus não deixa profeta envergonhado. É por isso que temos que ser prudentes na hora de falar. Seja pronto para ouvir, tardio em falar. É melhor Deus te usar uma vez em profecia e demorar muito tempo para te usar de novo, do que você falar e falar 90 vezes e uma coisa ou duas cumprir. Tudo que Deus fala tem que se cumprir. Tudo, tudo, tudo. Deus vela para cumprir a sua palavra. A sua palavra. Ah, mas Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Não é? Deus faz isso. Deus criou tudo. Deus criou pela palavra, mas é Deus. Senão, nós somos pecadores, irmão. Imagina se nós tivéssemos esse poder. Claro que Deus dá o revestimento, dá o poder, mas é tudo controlado pelo Espírito. Porque no momento de ira nós iríamos falar assim, você vai morrer. A pessoa morreria porque nós somos muito pecadores. Nós nos iramos. E a Bíblia fala, irai-vos, não pequeis, ou seja, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irar é normal. Ou no momento de grande provação, passa lá aquela, sei lá, qual carro que você gosta, aí, não sei. Você fala assim, eu quero esse carro. Tem até um fato curioso. Eu trabalhava num bairro aqui próximo, e Deus nos deu, né, um carro na época, novinho.
E aí veio um irmão, né, que ele aprendeu isso na outra igreja, e falou assim, não, sabe o que é, irmão? Que eu aprendi lá na igreja, que nós temos que visualizar o que nós queremos, e nós temos que determinar o que queremos. Então nós batemos foto, e pegamos aquela foto e determinamos o que queremos. Aí ele falou para mim, as pessoas já acontecem na igreja, os irmãos da igreja sabem disso. Posso tirar uma foto do seu carro comigo do lado, você tira, que eu quero levar para a igreja, o pastor falou que a gente tem que visualizar o que queremos, eu gostaria de um carro igual aquele. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Deixei para lá, né? Eu sabia que estava errado, mas deixei. Já que ele estava vindo agora para o evangelho, deixei. E aí ele bateu a foto e tal. Aí sempre ele me encontrava e tal. E aí, varão, firme com Jesus? Tal, tá, tô firme. Aí depois de algum tempo eu passei a ver ele com as guias de macumba lá dele. Aí ele falou assim, eu falei, e aí, varão, largou Jesus? Aí ele, claro, eu profetizei lá, visualizei, falei conforme pastor e não aconteceu nada. Então, quer dizer, as pessoas estão aprendendo errado, determinando coisas como, na verdade, a Bíblia vai dizer que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Então, voltando para a profecia não é produzida pela vontade do homem, tá? Senão vira bagunça. Senão fala assim, eu vou ser presidente. Eu vou ser, sei lá o quê, presidente da minha empresa. E não é assim. Nós temos que falar movido por revelação. É pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então os filhos de Deus têm que ser guiados no falar pelo Espírito Santo. Tem que ser prudente, né? Tem que ser prudente. Então a Bíblia vai dizer que a profecia ela não é produzida pela vontade do homem, né? Então nós não podemos profetizar de forma errada. Mesmo ele pode ter profetizado pela fé, né, mas mesmo assim, isso é grave, porque agora está servindo de escárnio. As pessoas estão falando, mas cadê? Não é? Então nós temos que ter a humildade para reconhecer e não passar à frente de Deus, porque no Novo Testamento isso também é pecado. Porque se não cumpre, qual vai ser a credibilidade da próxima vez quando nós falarmos algo e a pessoa fala assim, mas da outra vez você falou e não aconteceu? Não é? Então nós temos que ter maturidade suficiente para não fazer vergonha ao evangelho do Senhor Jesus. Tá? Se você tiver uma palavra profética, fale pelo Espírito Santo de Deus. Agora, você falar que vai acontecer uma coisa tal e aquela tal coisa não acontecer, tá? Isso é grave, porque isso descredibiliza os pregadores da palavra. Muitos que estão de fora, que não entendem a diferença entre pentecostal, não pentecostal, tradicional, reformado, entre a palavra, vamos dizer assim, que eles estão fazendo isso agora muito ato profético, sei lá o que mais, que esses modismos, essas pessoas que estão de fora, elas não entendem. Então elas dizem, aquele lá falou que aconteceu, não aconteceu, como aconteceu com o rapaz lá, que é da questão do carro, né? Então ele tem que aprender desde cedo. Então, amados irmãos, eu estou aqui nesta noite para responder os irmãos do nosso grupo aqui, de WhatsApp, vou postar isso também no Facebook, seja lá para onde for, para que vocês entendam bem. Deus tem compromisso só com aquilo que sai da boca dele, tá? Deus tem compromisso com aquilo que sai da boca dele. A Bíblia vai dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então tem que haver profecia da palavra. Tá? Existem dons espirituais, mas esses dons têm que ser realmente de Deus. Tá? Porque senão vai acontecer isso. Muitas pessoas vão falar assim, cadê os dons? Aí é que tá, né, irmão? Aí é que tá. Né? Maturidade, então a profecia não pode ser produzida. De profecia não é diagnóstico nem prognóstico. O que é um prognóstico? Eu sou candidato, né? Vamos supor que eu seja candidato a deputado federal. Um exemplo, tá? Eu não vou ser, mas vamos supor que eu seja. Aí eu falo assim nas minhas redes sociais, tô determinando, irmãos, tô determinando, meu número é 50.777, né? Aí eu determino. Não, eu determino porque eu vou ter 50.777. Um exemplo só, tá? Esse número, 50 mil, é só fictício. Será que isso vai acontecer? Só vai acontecer se eu estiver falando pelo Espírito. Agora, se eu estiver produzindo essa profecia de mim mesmo, não vai se cumprir, irmão. Nós não ter, dom não é uma lacazanche que a gente fala em palavras mágicas que se cumprem. Não, não é assim. Dom não é assim. Dom nós temos que ser inspirado, usado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus toma a nossa boca para falar. É assim que é o Espírito Santo de Deus, tá? Assim que funciona o dom. Não é a gente produzir e falar o que a gente bem quer. O nome disso é um prognóstico. Então eu estou fazendo um prognóstico daquilo que poderia acontecer. E a Bíblia vai condenar isso. Tá? Então nós não podemos... E profecia não é isso.
E tem também a questão do diagnóstico. Eu olho uma situação, faço a leitura do que está acontecendo e vou lá e profetizo. Não, eu profetizo que fulano vai ser eleito. Porque há probabilidade daquele fulano. Então isso não é diagnóstico. Outra coisa também é que eu já vi casos assim, já ouvi, de falsos profetas que iam nas redes sociais das pessoas e depois falavam, ó, você tem um marido assim, aconteceu isso assim, ó, Jesus tem isso na tua vida. Então ele sabia informações, até outra pessoa contava para ele, né? E aí ele ia para aquela pessoa, Deus me revelou isso assim, aquela pessoa pensava, puxa, como é que ele sabe disso? O dom existe, mas tem pessoas aí falando mentira como Deus não falou. Né? Ai do profeta louco, sonhador, que diz, sonhei, o Senhor me disse, quando eu, o Senhor, não falei. Então tem as pessoas que falam que Deus falou, como Deus não falou. Né? Tá lá em Jeremias, vocês têm que comer a Bíblia, tá? Jeremias 23, tá? Ezequiel também 13 vai falar sobre isso. Tá? Das falsas profetisas, que profetizavam com véus enfeitiçados, prendia as almas como se fossem aves, e o Senhor prometeu que iria soltar essas almas, que essas mulheres prendiam como aves. Tá? E muitos desses profetas rebocavam a parede de cal não adubada e o Senhor derrubasse a parede. O que significa isso? É que a pessoa profetiza e o outro vai lá e fala assim, é isso mesmo, esse cara é profeta, essa mulher é profeta. E não é assim não, tá? Deus vai destruir toda falsa profecia. A profecia verdadeira tá aqui. E qual é a outra profecia verdadeira? Quando uma pessoa fala pelo Espírito Santo. Inclusive, quando uma pessoa falar pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo tomar o lábio dessa pessoa, tá? E se alguém disser que é demônio, ele incorre em pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem as duas questões, tá? Então essa profecia tem que ser de Deus, não produzida pela vontade humana, que aí já é carne da pessoa. Não é? Então, tanto Jeremias 23, Ezequiel 13 vai condenar isso, porque tem pessoas aí sonhando, irmão. Sonhando, toda noite ela sonha coisa, ela sonhei isso, sonhei aquilo, né? Deus me falou. E na verdade Deus não falou nada. Não é? Deus não falou nada, Deus não é Deus de confusão. Tem pessoas aí entregando profecia que Deus não mandou. Você veja que Eliseu era profeta, mas quando a sunamita vem até ele, Geazi vai querer impedir, e Eliseu vai falar assim, deixa ela vir até mim, porque o Senhor não me revelou, o Senhor encobriu. Significa dizer que a pessoa, mesmo sendo profeta, Deus pode não revelar, mas às vezes ela fala sem Deus falar, sem Deus ter revelado nada. Só para mostrar que é profeta. E não é assim. Né? Profecia não é assim. Profecia não é uma palavra que palavra mágica que a pessoa fala e assim acontece. Não, não é assim. Lamentações vai dizer quem é aquele que fala e assim acontece como Deus não mandou. Então, amados irmãos, o que aconteceu com ele foi o seguinte. Ele liberou uma palavra dele mesmo, pela fé dele, creio eu desta forma, e não se cumpriu. Porque nem tudo que a gente fala pela nossa fé significa que vai se cumprir. Né? Porque, na verdade, tem que ser feita a vontade de Deus. Quando Deus coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos, na verdade sequíssimos, o Senhor fala para Ezequiel, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E ele diz, Senhor, tu sabes. Aí Deus fala para ele, profetiza. Agora, por que ele diz, Senhor, tu sabes? Será que ele não sabia que Deus tinha poder para isso? Um exemplo. Será que se Deus perguntasse para mim, meu filho, esses ossos podem viver de novo? Eu poderia falar, claro que pode, Senhor. Isso para tu é mole, Jeová. Senhor, isso para tu, o Senhor é mole. Isso é fácil para o Senhor. Claro que pode. Mas Ezequiel vai dizer, Senhor, tu sabes, como quem diz, o poder de fazer isso só tu tem e tu sabes o que tu quer fazer. Não é? Por exemplo, eu vejo um cara cheirando cocaína, fumando crack, aí o Espírito Santo pergunta para mim, essa pessoa pode ser salva? Poder ela pode, mas é a tua vontade? Eu não posso chegar lá e falar assim, ó, seja liberto agora, seja salvo em nome de Jesus e tal, você a partir de agora está salvo, você agora vai prosperar, Deus vai abrir portas, vai te abençoar. Não, porque quem sabe tudo isso é Deus, o evangelho tem que ser pregado. Né? Então, na verdade, como Ezequiel diz, Senhor, tu sabe, ele está transferindo para Deus a capacidade dele saber o que ele quer fazer.
Então, antes de eu falar qualquer coisa, o que vai acontecer na minha vida ou não, eu tenho que saber se aquilo é a vontade de Deus para mim. Aí pronto, para fechar aqui, para acabar o vídeo. Amós 3,7, a palavra de Deus diz: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado os seus segredos, seus servos, seus profetas. Deus não vai fazer nada sem revelar para seus servos, seus profetas, o que vai acontecer. Se Deus prometeu que ele vai ser presidente, glória a Deus. Eu acredito que Deus possa ter falado com ele, porque o Espírito Santo de Deus já falou comigo. Deus fala com crente que ora. Se você não há, mas Deus nunca falou comigo. Ele fala comigo só pela Bíblia. Amém. Mas se ele fala contigo pela Bíblia, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Porque a Bíblia vai falar que o Espírito Santo falou com Pedro, falou com Paulo, e o Espírito Santo de Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua falando com a sua igreja pelo seu Espírito Santo da verdade. Então, se o Espírito Santo de Deus falou com ele, se Deus usou um profeta, e foi Deus, vai cumprir. Tá? Nós que temos que entender quando é que vai cumprir. Se Deus falou com ele isso, claro, Deus não falou com ele isso, porque se falasse iria se cumprir. Não é? Agora, se de alguma forma, algum profeta, alguma visão, Deus mostrou que ele ia ser presidente, quem sabe na próxima eleição, né, ele é novo, ele pode disputar em mais outras, e mais outras, e mais outras, não é? Mas nessa aí, não foi Deus, porque se fosse Deus, se cumpriria, ok, irmãos? Então, que os irmãos venham compreender isso, tá? Os irmãos venham compreender isso, que a profecia, ela não pode ser inventada. Somente porque eu quero algo, então eu vou lá e falo aquele algo, e aquele algo tem que se cumprir simplesmente porque eu falei, né? Aí, na verdade, foi o meu ego, o meu eu que falou. Né? Então, a pessoa tem que profetizar movida, inspirada, ok? Inspirada. Eu fui cheio do Espírito Santo, então eu falei aquilo. Né? Então os profetas, homens de Deus, eles eram inspirados para escrever e também para profetizar. Por isso que essa palavra ela não cai por terra. Né? Então que os irmãos venham compreender isso. Né? Por que não cumpriu? Não cumpriu por causa disso. Porque eu sei que ele não diz Deus falou, assim diz o Senhor. Né? Não, ele não falou isso. Ele liberou a palavra profética que não se cumpriu pela fé dele. Não vou dizer que ele é falso profeta por causa disso, porque ele não usou o nome de Deus. Né? Mas, porém, isso é tão grave tanto quanto. Por quê? Porque agora as pessoas não vão acreditar mais, a não ser que aconteça tudo ao contrário do que eu estou falando. A eleição seja anulada, venha votos em cédulas, nas cédulas ele seja assim eleito. Amém, irmãos? Então fica com esse vídeo. Deus abençoe. Qualquer coisa comenta aí e compartilha esse vídeo. Vamos ficar percebido e entender sobre a profecia de Deus. Paz.